Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um comentário, né, sobre o Evangelho. Agradeço a presença de vocês, agradeço a permissão, né, por poder entrar aí nos seus lares, seus automóveis, seus locais de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de poder trazer um pouquinho do meu ponto de vista sobre alguns temas. A pretensão aqui não é trazer a verdade absoluta sobre nada, trazer um pouquinho do que eu entendi sobre o tema que nós vamos conversar hoje. E desejo aí que os bons espíritos, a espiritualidade de luz, esteja nos lares de vocês, abençoando e trazendo bons pensamentos e bons fluidos para que passem por esse momento um pouquinho turbulento da melhor maneira possível. Tá certo? Hoje, o tema que nós vamos conversar é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Prece pelos Inimigos do Espiritismo. Tá? Então, aconselho também que vocês deem uma olhadinha no vídeo que eu encaminhei para o YouTube, que ele traz essa prece aqui lida, tá bom? E vamos começar aqui a tentar trazer qual o meu entendimento sobre isso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender e refletir um pouquinho é que seja o espiritismo, budismo, todas as religiões que vieram a esse planeta tentar trazer ideias de luz, ideias de amor ao próximo, ideias de caridade, sofreram perseguição, né? Tiveram inimigos declarados, inimigos ocultos, passaram por momentos muito turbulentos e muitos momentos delicados, né? Se nós formos pegar de Cristo para frente, Cristo foi crucificado e trazendo palavras positivas, trazendo simplesmente pregando amor ao próximo. E mesmo assim ele foi perseguido, foi açoitado e sofreu, né? Sofreu perseguição. Quem continuou trazendo os ideais de Cristo, os primeiros cristãos, foram jogados aos leões, foram perseguidos também, tiveram muita dificuldade. Se nós formos pensar em Kardec ele sofreu muito também para trazer os ideais espíritas. Sofreu ataques espirituais do plano espiritual inferior, sofreu ataque dos encarnados que o perseguiram, queimaram seus livros, dificultaram de todas as formas que a doutrina fosse implementada, fosse divulgada e fosse difundida. Então, Gandhi sofreu, né? Os budistas sofreram e ainda sofrem muitas perseguições até hoje. Então, se nós formos pegar esses exemplos, nós vamos ver que não foi fácil a missão deles, né? Não foi fácil trazer esses ideais de amor, de caridade, né? De amor ao próximo, do bem. O bem sempre sofre resistência, né? Porque o bem é a luz e quem não gosta de luz acaba atacando esses focos de luz, né? A espiritualidade negativa, os maus espíritos que ainda estão atrasados no caminhar evolutivo, eles querem a todo custo dificultar e atrasar e impedir que quem traz os bons sentimentos prevaleça, não é? Que consiga progredir. Então sempre foi muito difícil. Chico Xavier, né, nós temos aqui um exemplo mais próximo, foi muito perseguido, teve muitas dificuldades para conseguir trazer toda a sua mensagem. Né? Foi perseguido por diversas religiões, diversas pessoas, diversas autoridades e foi firme. Foi até o fim de sua jornada aqui, defendendo com unhas e dentes, com o exemplo, com as boas ações, com as boas práticas, né? Mostrando para as pessoas como nós devíamos reagir perante os ataques. E foi sempre como? Com a fé, né? Sabendo, acreditando naquilo que ele veio trazer, acreditando na doutrina, acreditando em toda a filosofia. Esse eu acredito que seja o primeiro ponto aí que a gente tem que comentar, que é ter fé. Kardec traz para a gente que
existe a fé cega, que é aquela que você acredita e ponto final, não questiona, não busca entender o que está por trás daquilo que está sendo exposto, daquilo que está sendo trazido para você. Simplesmente, existe reencarnação, por exemplo? Existe. Ponto, acabou. Você não questiona, você não pergunta, você não busca investigar o que está por trás disso. E ele defende que a fé seja raciocinada. Então, nós, como espíritas, temos que ter essa fé raciocinada sempre como norte, sempre como objetivo maior para nossas vidas, para nossa vida espiritual. A gente tem que buscar sempre entender o porquê das coisas, fortalecer em nós a razão, né? O porquê disso? Por que eu acredito que a reencarnação é o correto? Por que eu acredito que existem espíritos? Por que eu acredito na espiritualidade de luz? Por que eu acredito que existam chakras? Por que eu acredito que existam os espíritos? Nós temos que estudar, temos que ter isso forte dentro de nós. Para quê? Para quando nós formos confrontados, quando os espíritos inferiores buscarem nos colocar dúvida, buscarem nos trazer maus pensamentos, más ideias, a gente tenha sempre em mente que o caminho que nós escolhemos, os ideais que nós estamos buscando, são corretos. São as coisas que nos trazem bem, são as coisas que nos fortalecem, são as coisas que nos fazem ser pessoas melhores. Né? Não quer dizer que você sendo espírita, você não vai ter problema. Não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas. Não, pelo contrário. Nós aqui, todos, vamos ter problemas de uma forma ou de outra. O que muda é a forma como nós encaramos esses problemas. É a forma como nós saímos desses problemas. É a forma como nós enxergamos a vida. Né? O Espiritismo ele não vem simplesmente tirar. Você entrou nessa religião, você não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade. Não. Ele vem nos trazer a forma como nós devemos encarar isso. E alguns desses problemas são essa dificuldade que nós temos com espíritos, com pessoas que não entendem, não respeitam essa nossa escolha. Nós temos o livre-arbítrio, assim como as outras pessoas, outros espíritos têm também. Então, nossa liberdade de pensamento, nossa liberdade de credo, de religião, ela é inviolável. Né? Ninguém tem o direito de interferir nisso, ninguém tem o direito de atacar essa nossa liberdade. E nós também não temos esse direito de atacar a liberdade dos outros. Né? Nós temos que entender, que ter em mente que, assim como nós gostaríamos que fôssemos tratados, respeitados e livres para exercer o nosso pensamento religioso, as nossas convicções, as outras pessoas também têm. Então esse é o primeiro ponto para que a gente possa entender a melhor forma de lidar com essas confrontações, com esses ataques externos. Né? Nós temos que entender que cada religião, cada pessoa, cada espírito tem o seu momento evolutivo. Cada um está numa jornada. Não quer dizer que nós, por estarmos na doutrina espírita, somos mais evoluídos que outros. Não. Nós simplesmente estamos vivenciando o que a gente precisa vivenciar para a nossa evolução. Tá? Não quer dizer que a gente é melhor ou pior do que ninguém. Tá bom? Então nós temos que entender que quem não concorda conosco está em outro momento. Tá certo? Tá vivenciando outra fase da evolução espiritual, outra fase da caminhada. Ele está em um outro ponto da estrada. E nós temos que ter a fé e a esperança de que um dia eles cheguem a entender aquilo que nós entendemos como correto. Né? Todas as nossas experiências nos trouxeram até esse momento. E é o que faz com que a gente entenda que essa religião é aquilo que melhor se adequa a nós. Né? Melhor se adequa àquilo que a gente tem como uma visão de futuro. E temos que ter essa fé de que essas pessoas que hoje nos atacam, que hoje buscam aí o conflito, buscam empurrar para nós aquelas convicções que eles têm, que eles vão um dia vivenciar muitas coisas que vão os colocar hoje na situação onde nós estamos. Tá? Então, a gente não tem que ter a pretensão de levar a verdade para ninguém, de empurrar a goela abaixo de ninguém, nada. Nós temos que ter a paciência e a caridade e a humildade de esperar, né? De mostrar pelos nossos atos, de mostrar que a nossa religião, que aquilo que você acredita é
é o correto para você, né? Que te faz bem, que faz bem para as pessoas próximas. E, consequentemente, isso vai aproximar essas pessoas, né? Vai trazê-las para perto de você, vai fazer com que elas vejam aquilo que você tenta demonstrar muitas vezes com palavras e não consegue. Então, temos que ter sempre a fé, a convicção de que a religião que nós estamos seguindo é a correta. Não podemos desanimar, não podemos ter a pretensão de que não vamos sofrer nenhuma resistência para colocar em prática as coisas boas que a gente acredita, e devemos respeitar, certo? Manter nossas convicções, nossos bons pensamentos, fazer as orações, pedir ao plano espiritual que abençoe essas pessoas que nos atacam, esses espíritos que buscam aí acabar com o espiritismo, né? E para que isso, de acordo com a evolução de cada um deles, isso se encerre. Nós temos, acredito que a convicção aí de que muitos dos ensinamentos espíritas que constam aqui no Evangelho segundo o Espiritismo já começam a ser provados pela ciência, né? Então, aí fica mais um ponto para reforçar nossa fé, para reforçar nossas convicções, né? E evitar o conflito. Nós temos que evitar a todo custo o conflito. Não é por meio do conflito que nós vamos conseguir mostrar para as pessoas que nossa religião é boa, né? Que eles podem também, que nós estamos esperando que eles vejam aquilo que nós já vimos. É por meio do amor ao próximo, da caridade, né? Se nós formos pegar o histórico aí do cristianismo, houveram muitas batalhas sangrentas em nome de Cristo. Mas Cristo não queria isso. Cristo queria o amor, queria a esperança, sabe? Queria o afeto. Não queria guerra. E é isso que nós temos que buscar. Se nós seguimos uma religião, uma doutrina que se baseia inteiramente em Cristo, nós não podemos buscar o conflito. A gente deve evitar isso a todo custo. Tá? Até para não trazer energias negativas para a gente. A gente, quando é confrontado, quando entra em conflito com diversas pessoas aí que tentam empurrar goela abaixo as convicções delas, a gente fica nervoso, né? Nos tira do eixo, nos tira do equilíbrio. Então a gente deve evitar isso a todo custo. Se a pessoa pensa diferente, ótimo, ela vai continuar pensando diferente. Não, perfeito, se isso faz bem para ela, perfeito. Não entrem em briga, não entrem em discussões, porque é isso que o plano espiritual inferior quer. Quer que a gente baixe a guarda, quer que a gente se revolte e entre em contendas pessoais que não levam a nada. Tá bom, pessoal? Foquem sua energia, foquem seus pensamentos aí sempre no bem do próximo. E o bem do próximo, muitas vezes, você só consegue com esperança e com fé. E com paciência, né? Entendendo aí que cada um está no seu momento. Agradeço a presença de vocês. Espero ter conseguido trazer um pouquinho da minha visão sobre o Evangelho, que vocês tenham entendido meus pontos de vista. E qualquer dúvida, por favor, me procurem. Estou à disposição para a gente conversar e discutir o que quer que seja. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.